Hoje é dia de falar sobre a primeira parte da terceira temporada de The Witcher, a última temporada com Henry Cavill no papel principal. Apesar de eu ter colocado crítica no título, hoje não é uma crítica como eu sempre faço, hoje vão ser mais comentários sobre essa primeira parte, justamente por essa tentativa que a Netflix vem fazendo faz mais de um ano já, que é puramente comercial, mas que faz sentido, né, dentro dessa lógica dos streamings guerreando entre si. Algo que eu falava bastante desde antes. O público da Netflix está acostumado com as maratonas, mas ao mesmo tempo séries lançadas todas de uma vez acabam muito rápido, se esgotam muito rápido no sentido de discussões na internet e tudo mais, o que é muito relevante para os streamings. Ou seja, quando uma série muito grande desse streaming, depois de poucos dias ninguém mais está falando sobre ela, não é algo muito positivo, digamos assim. A Netflix percebeu isso quando suas concorrentes, HBO Max, Amazon Prime, entre outras, lançavam séries, continuam lançando séries no formato tradicional, esse formato de um episódio por semana. Aí a Netflix tentou encontrar um meio termo que não é nem lançar um episódio por semana, o que até acontece com uma outra série, mas o que vem acontecendo com as grandes produções de séries da Netflix é justamente isso, de lançar uma parte da temporada, um mês depois lança o resto da temporada. Então, em julho, teremos a continuação dessa terceira temporada de The Witcher. Eles já fizeram isso algumas vezes antes. Não lembro nem se com a segunda de The Witcher já foi assim, eu acho que não. Mas eles vêm fazendo bastante isso, então acho que muita gente já está acostumada. Eu decidi abrir o vídeo falando sobre isso para falar que não vai ser exatamente uma crítica, mas mais comentários do que eu achei dessa primeira parte. É muito difícil falar do todo, já que a gente está acompanhando uma parte cortada, não é nem um fragmento como seria o episódio, e nem a série completa. É uma parte pensada para ser cortada em um momento específico, que faz sentido aqui eles cortarem nesse momento específico. Faz sentido eles cortarem nesse momento específico, porque o que vem depois é o grande evento de todos os livros da série de romances de The Witcher. Então eles cortam no momento que deixa a gente aguardando e comentando o que vem a seguir. Principalmente quem não lê os livros fica nessa expectativa muito grande. Quem lê os livros também fica na expectativa de como isso vai ser retratado na série. E eu falei desse formato porque eu comentei muito no passado sobre isso, mas ultimamente tenho feito muito poucas críticas de série, né, de temporadas e tudo mais, então acho que vale a pena dar uma comentada. Bom, a gente chega aqui para a terceira temporada, vocês me acompanham, que já me acompanham, sabem que eu até que gosto da primeira, mas não tanto assim. A segunda já gosto um pouco mais com ressalvas, e até agora, essa terceira temporada, acho que ela segue mais ou menos a mesma linha. Eu gosto, por ser muito fã do universo The Witcher, principalmente dos livros, mas também jogo, etc., mas com algumas ressalvas que dificilmente essas ressalvas vão sumir, digamos assim. E essas ressalvas partem justamente de ser uma série da Netflix que vai vir, digamos, envelopada com alguns elementos bem característicos e recorrentes de séries da Netflix. É uma ideia que pouca gente, infelizmente, comenta, mas é a ideia da indústria da cultura, a ideia de você construir um gosto no público e replicar esse gosto comum. É isso que a Netflix faz aos montes. Não só a Netflix, né? A Marvel no cinema, entre essas grandes, digamos, esses grandes estúdios, essas grandes franquias bastante conhecidas, vão se usar bastante disso para você criar um gosto no público que o público compra e acaba sendo replicado e não há estranhamento. Isso está muito presente nas séries da Netflix, sobretudo em como ela constrói caixinhas, né? Séries de fantasia, pode ver que elas vão, parece que, ser filmadas da mesma forma, com as mesmas lentes, com a mesma iluminação e com o mesmo estilo de design de produção e de CGI. Porque sim, são produções com bastante computação gráfica também, principalmente na construção dos espaços ou nas cenas de ação. Esse uso dessa lente que dá meio que uma desfocada no fundo e tudo mais, que é, assim, pega Sandman, por exemplo, compara com The Witcher, compara com outras séries de fantasia, parece que é o mesmo diretor de fotografia. Então tem esse lance estético
que é onde a série me perde um pouco mais. Tô começando aqui pelo que eu não curti tanto, depois eu falo o que eu mais gosto na temporada. E a outra questão aí já é, nunca fui, vocês sabem que eu não sou um fã purista dos livros, inclusive a segunda temporada que eu gosto bastante, ela difere bastante dos livros em algumas coisas e eu não tenho problema com isso, até esse lance dos monolitos e tudo mais, mas tem algo na essência de The Witcher que a Netflix nunca faria. Isso pra mim acaba sendo um pouco problemático. E aí vai entrar mais uma vez nesse lance de tudo ser uma construção para um público específico com um gosto que já foi construído. The Witcher, os livros são livros poloneses muito mais trágicos, muito mais sensuais, muito mais violentos, e isso falta um pouco aqui pra mim nessa série. A série até flerta um pouco com isso, mas ela nunca sai de um lado meio higienizado, digamos assim, né? Quando tem o sangue, é um sangue que até espirra, mas ele é meio estilizadinho. Ou quando tem um lado mais sensual, nunca vai além de uma mera sugestãozinha. Não tem aquele lance, né, que hoje parece que falar sobre sexo no cinema e na televisão é uma coisa absurda, né? Tem gente, enfim, que acha que tem que ter botão de pular a cena de sexo. Em The Witcher, quem lê os livros sabe que esse lado mais sensual, o lado do sexo, o lado do tesão, é algo muito necessário para a construção daquele mundo, para a construção daqueles personagens e para a dinâmica daquele mundo. Aqui a série ela fala sobre essas coisas, só que ela nunca mostra essas coisas, porque senão não conseguiria vender para um público muito grande. O problema é de um produto que é feito para um gosto já construído. Então, é uma série muito higienizada, muito protocolar, em muitos sentidos, até em como vai construir alguns dos eventos do livro, né? De uma maneira, esse evento precisa estar na série porque está nos livros. Mas, no geral, acho que a condução da história funciona bem aqui nessa terceira temporada. E esse lance de falar que é tudo mais higienizado, tudo parece muito limpo, né? Os personagens estão na sujeira por tanto tempo e eles parecem sempre com uma maquiagem certinha, bonito, com a câmera entrando de uma forma e a iluminação para tudo aquilo parecer muito pomposo e tudo mais. Isso já funciona muito bem para mim no quinto episódio, que para mim é de longe o melhor até agora dessa parte da temporada, né? Eu não sei se eu falei no começo, acho que vão ser 8 episódios. Porque ali a gente tá vendo aquele baile de aparências, digamos assim, né? Que tem muito a ver com as feiticeiras e com os magos, que eles sempre estão não só usando a magia, mas eles estão tendo que construir uma persona, há uma falsidade entre eles. Aí eu acho que, principalmente nesse quinto episódio, a estética da série faz muito sentido e é muito bem trabalhada. E até o episódio mais inventivo aqui, não só na forma como esconde e sugere quem é o vilão por trás, né? Quem tá montando um grande plano secreto, esse lance da sugestão mesmo que falta pro restante da temporada, porque o restante da temporada parece que tudo é muito explicado, até para conseguir preencher todos os eventos do livro. Esse quinto episódio se permite ficar mais nesse evento e com isso sugerir mais coisas, dizer menos, ou quando diz de uma forma que a gente não tá esperando, então essa quebra da linearidade, voltar a eventos que a gente acha que a gente já viu, mas a gente não viu completamente, essas lacunas vão sendo preenchidas como um quebra-cabeça, pra mim funciona muito bem. O quinto episódio pra mém é de longe o melhor dessa temporada justamente por isso. Como consegue combinar bem a estrutura, digamos, dos eventos, como elas vão aparecer, com esse lado visual, essa estética da maquiagem, dos figurinos, da construção, do design de produção, todo esse lado que eu falo que parece meio falso em alguns outros momentos da série, aqui faz muito sentido dentro do contexto. Então acho que essa primeira parte ela fecha num ponto muito alto, não só porque a gente fica na expectativa do que vem a seguir, porque claro, vai ter um cliffhanger chocante ali, digamos, pra gente ficar na expectativa, mas principalmente em como a estética aqui se faz presente de uma forma muito mais interessante nesse quinto episódio. De resto, a gente ainda tem alguns momentos bem interessantes, sobretudo as cenas de ação. Pra mim, a única coisa que falta nas cenas de ação é elas durarem mais tempo para dar mais peso. Eu acho que isso na série inteira, né? Muitos eventos eles estão ali como eventos, mas eles não têm tanto peso porque eles precisam acontecer muito rápido para a série continuar andando. Mas a gente tem ótimas sequências de ação aqui. Até a construção desses monstros eu gosto no sentido de ser algo que, como foge da realidade, o CGI se permite ir por um caminho menos realista ou menos pensado no mundo real e vai para um lado mais fantasioso, que é bastante interessante, como a sequência ali do barco, ou mesmo a sequência que a gente vai ter maior ali de ação, a mais violenta,
como a câmera se move de uma forma muito interessante nas sequências de ação. Mais uma vez, é a câmera funcionando aqui, e quando eu digo a câmera, eu tô querendo dizer a estética de forma geral, funcionando em prol daquilo que está sendo narrado. Então, a câmera, por mais que tenha poucos cortes e muita gente cria já uma associação de poucos cortes com o realismo, o que até faz algum sentido, já que a gente está vendo a ação se desenvolver sem tantos cortes, sem tanta interferência, esses movimentos de câmera que vão permitir que essas sequências de ação sigam com planos mais longos são movimentos artificiais, são movimentos fantasiosos, que dão fantasia àquelas sequências, àqueles momentos. Então, como o Geralt luta, por exemplo, e a câmera se move e mostra os movimentos dele, é justamente para mostrar que ele é um ser sobre-humano. Isso vai estar na estética, como essas sequências são encenadas, tanto na brutalidade da violência quanto nos movimentos que ele vai fazer. O mesmo com a Ciri, em certo sentido, o mesmo com a Yennefer quando ela está usando a magia, e por aí vai. E aí há até uma diferença na forma como eles vão lutar, se a gente compara com, por exemplo, os anões lutando, os elfos lutando, quando não há esse envolvimento mais fantasioso. Mais uma vez, a estética nesses momentos vai trabalhar de acordo com aquilo que é proposto para esse universo. Então acho que há coisas muito interessantes ainda em The Witcher, principalmente em momentos chaves da temporada, na sequência de ação, nesse 5º episódio, eu acho que funciona muito bem. No restante, a história meio que se mantém, né? A gente tem algumas interações muito boas. Eu gosto do primeiro episódio, de como, principalmente quando tá o Geralt, a Ciri e a Yennefer tentando fugir, como a interação entre eles vai crescendo de alguma forma. Ou essa própria ideia de uma construção nas sombras, de uma articulação de algo que a gente não tá vendo. Eu acho que a temporada vai fazer isso muito bem, assim como os livros fazem isso muito bem. Por isso que até quando a série mostra demais é onde ela me perde um pouco. Aqui a gente tem muito do Emhyr, por exemplo. Eu gosto muito mais do Emhyr visto como era visto até então na série, como os livros vão retratar ele por grande parte do tempo, durante quase todos os momentos, como uma figura enigmática. Quem é esse cara que está dominando tudo e ninguém conhece? De onde ele partiu? Como ele pensa? Como ele age? Aqui na série, essa relação dele com Cahir aqui nesse episódio revela bastante do Emhyr, revela um personagem um pouco genérico que poderia ser mais escondido. Então, acho que há sempre algo que funciona muito bem aqui dentro de The Witcher, principalmente quando a série sabe esconder e sugerir para revelar no momento certo, com aquela onde a gente tem muitos diálogos expositivos, ou a gente tem personagens sendo apresentados e escancarados demais. Ainda assim, para mim, continua sendo... Eu não gosto de fazer um balanço de positivo ou negativo, mas, enfim, nesse sentido eu ainda continuo gostando muito mais do que eu vejo do que desgostando. Continuo comprando a série e continuando com ela. Vamos ver como que vai ser na próxima temporada, né? Eu retorno aqui, obviamente, para falar quando sair a parte 2, para falar da temporada como um todo, mas vamos ver como que vai ser essa transição sem o Henry Cavill como Geralt. Cada vez mais eu compro esses personagens em versões novas deles. Há muito do Geralt, da Yennefer e da Ciri, por exemplo, e do Jaskier dos livros e do jogo aqui presente na série. Óbvio que os livros é o material que a série está adaptando, mas não é uma simples réplica. Eu consigo ver uma personalidade que esses atores conseguem dar para cada um desses personagens. Por isso a mudança do Henry Cavill, não vou dizer se é positiva ou negativa, a gente precisa esperar para assistir, mas eu acho que há uma crescente em como ele se sente à vontade com esse personagem, e aqui nessa terceira temporada talvez seja o ápice disso. Vamos ver como que vai ser essa transição na próxima temporada, mas isso a gente deixa para analisar quando a próxima temporada sair. Comentários livres dessa primeira parte da terceira temporada. Comentem aqui embaixo se vocês já assistiram, se vocês não assistiram, o que vocês estão esperando, o que vocês acham da série, o que vocês acham dos livros, se vocês já leram os livros, o que vocês estão achando da adaptação. Comentem o que vocês quiserem, claro, numa boa, pra gente poder trocar essa ideia. Eu sou fascinado pelo universo de The Witcher e espero que essa série continue funcionando e melhorando a cada temporada. Por hoje é isso e corta.